Teoricamente, escrever sobre jogos deveria ser mais fácil do que sobre outros conteúdos. Isso porque creio que quando jogamos, experienciamos em maior medida uma profundidade que outras mídias talvez não nos ofereçam. Somos colocados na pele do protagonista daquela história e ficamos responsáveis pela evolução dele naquele ambiente virtual. Isso é ainda mais claro quando as nossas decisões possuem algum tipo de impacto na narrativa, como no caso de The Witcher, Fallout, Skyrim, Detroit, entre outros. E, ainda para dar uma nova camada a essa imersão, é que existem os óculos de realidade virtual que, se não são bem uma novidade, parecem ter sido ressignificados recentemente com o lançamento de Half-Life Alyx. Um bom exemplo disso, que é ilustrativo do que quero dizer, é o game Dante's Inferno, onde assumimos o papel de Dante em busca da sua amada Beatriz. Tema que é uma livre adaptação do clássico livro italiano A Divina Comédia, do escritor homônimo Dante Alighieri. No final, os jogos, ou mais especificamente, aqueles que possuem uma história, podem ser encarados dessa forma, como livros interativos e dinâmicos, onde assumimos um papel mais ativo e, assim como todos os livros, alguns nos prendem e outros não. Uns possuem personagens interessantes e outros maçantes. Uns são bons e outros ruins, apesar de qualidade, como sabemos, ser sempre subjetiva. Analisando por essa ótica, Control, o game da Remedy de 2019, pode ser comparado a um HD corrompido ou a um vírus que faz surgir na sua tela milhões de pop-ups por segundo, e todos eles possuem fragmentos de frases que no final formarão o conjunto da história, reticente que será do jogo. E, paradoxalmente, isso é bom, assim como é paradoxal e proposital que a falta de sentido dos acontecimentos faça sentido naquele contexto. A corrupção e o hermetismo, mesclados à fina excentricidade de toda a obra, torna Control uma narrativa única, e os três juntos constituem talvez o antagonista real da obra, o vilão de verdade, até porque, em contraposição a outros títulos, aqui não temos um adversário claramente definido, ou, para ser mais exato, constituído fisicamente. Ao invés disso, está difundido e impregnado nos objetos, construções e pessoas, e leva o nome de ruído. Algo como uma radiação transdimensional consciente e maligna. Se o ruído é algo que precisa ser combatido, os possíveis limites da atividade científica são colocados sutilmente em debate. Isso porque os pesquisadores que encontramos no jogo, assim como aqueles de Black Mesa em Half-Life, lidam com forças muito maiores do que podem controlar. A resposta para esse questionamento depende do grau de otimismo do jogador, uma vez que tais forças potencialmente apocalípticas podem possuir aplicações diversas. Para ilustrar uma vez mais o que quero dizer, pense na energia atômica. Jessie, a protagonista, uma mistura de Jean Grey simpática com John Wick ruivo, sofre com uma ausência, e por ela é impelida àquele estranho e peculiar local. E quando digo impelida é porque foi literalmente guiada. Como fruto de um acontecimento traumático, tal ausência dá espaço para questionarmos a sanidade mental de Jessie, e interpretarmos que ela procura preencher tal lacuna e culpa proveniente de tal acontecimento com a criação de uma entidade paranormal denominada Polaris, que, se não em tudo, é em parte similar a uma autoconsciência misturada com o sexto sentido. Polaris é um ser extradimensional ressoante, mas não é mais ou menos isso que são as nossas ondas cerebrais? Essa explicação psicológica faria sentido se algo em Control possuísse um sentido convencional. A escolha de Jessie como protagonista é simbólica, primeiramente porque é incomum termos protagonistas femininas em jogos eletrônicos, se compararmos com a quantidade existente de masculinos. Segundo, porque ela é inserida em um mundo extremamente burocrático e fortemente masculinizado, que muito nos lembra, tanto em demografia quanto em imobiliário, velhos escritórios ou uma repartição pública do século anterior. Além disso, a escolha por Jessie representa uma ruptura com o passado daquele lugar e consequente renovação. Isso é acentuado pelo fato da chegada dela coincidir com a maior crise que o Bureau já passou, situação que só chegou a tal ponto pela displicência dos funcionários do departamento, especialmente Trent, o antigo diretor, e Darling, o pesquisador-chefe da unidade. Essa importância da figura feminina na narrativa é ainda reforçada por personagens como Emily e Marshall. Nesse ponto, é curioso perceber que, apesar de as motivações obviamente mudarem de obra para obra, tais motivações sempre podem ser utilizadas como propulsores de uma história, e a questão é a correta aplicação daquela motivação dentro de um contexto em que aquilo se transforme efetivamente em ação concreta. Os diversos sentimentos existentes no espectro da mente humana, se adaptados e misturados de determinada maneira, podem perfeitamente fazer as vezes de outros.
Jessie é impulsionada pela falta que sente de seu irmão, e esse vácuo a suga justamente para o lacônico Federal Bureau of Control. Explicar o que o Bureau representa é algo complexo, porém certamente ele pode ser encarado como uma sociedade fechada, ou, algo que se aplica melhor aqui, um universo paralelo, ou, para ser mais preciso ainda, a porta para diversos universos que naquele local se cruzam, no melhor estilo 2001 Odisseia no Espaço. As leis que regem o local não são as mesmas do mundo habitual. Digo habitual porque se dissesse real, incorreria no erro de supor que os mundos existentes dentro do Bureau não são reais, porque, até onde se nota, são. Além disso, caso dissesse normal, falharia ao definir um conceito de normalidade, em um ambiente em que a anormalidade é o padrão. As regras e leis que regem a repartição federal são rígidas dentro do possível, e é cômico observar dinâmicas tradicionais como burocracia excessiva, intriga entre departamentos, reclamações entre superiores e subordinados numa esfera tão distinta quanto aquela. O chefe do setor de pesquisas, Casper Darling, é um dos expoentes do humor contido na narrativa, com o seu perfil caricato e hiperativo, tanto quanto um patinho de borracha teleportador e uma geladeira assassina. Esses dois últimos fazendo parte dos itens alterados os quais Jess precisa normalizar. Essa comicidade faz parte da excentricidade proposital da história. Tal aspecto, introduzido com inteligência e cuidado, cria uma personalidade única à obra. Somos confrontados com situações fantásticas a todo momento, o que torna o Bureau um exemplo concreto da filosofia do absurdo. Ao sermos postos em situações ilógicas, inconscientemente buscamos pôr ordem em tal situação, e o ser humano é muito bom nisso. Parte dessa habilidade vem do fato de sermos nascidos e criados em um mundo com uma sociedade pré-concebida, onde as leis e regras naturais e criadas são até certo ponto claras e homeopaticamente assimiladas por nós ao longo da vida. Por esse ângulo, Control é um sucesso retumbante ao escancarar a busca por um sentido individual próprio de cada jogador em um universo desprovido de sentido, ou nesse caso, de multiversos. Os personagens com quem nos deparamos parecem ter isso internalizado, e até a própria Jessie, uma vez que já teve contato com um objeto alterado no passado. No fim, Control parece uma piada mordaz que nos incumbe de retomar o controle de um universo incontrolável.